Ora, muito boa tarde a todos. Nesta tarde que aqui nos reunimos, que o nosso Mestre nos abençoe neste trabalho e que possamos aprender algo mais para as nossas vidas. E como veem aqui o livro, esta obra, O Céu e o Inferno, portanto é uma obra que agora estamos aqui a estudar. Esta obra trata da justiça divina à luz do Espiritismo e no dia de hoje vamos analisar esta parte, o passamento. O passamento que poderíamos considerar aqui também que é a desencarnação, mas é um pouco mais do que isso. E vamos compreender aqui os conceitos que o nosso codificador Allan Kardec nos trouxe. Neste capítulo, da segunda parte desta obra, analisa o momento da passagem da vida física para a vida espiritual, com muita racionalidade, demonstrando que quanto mais desprendido das coisas materiais e mais evoluído é o espírito, menos sofrimento enfrentará na hora do desligamento, comparando o momento da morte para o espírito evoluído a um sono isento de sofrimento, cujo despertar é cheio de suavidade. Então, Allan Kardec, vamos aqui analisar os conceitos que ele nos traz. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para a outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso se inquietam e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenómeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões deste instante supremo quando a ciência e a religião se calam? E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e a outra nos da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. E só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenómenos. Aqui, quando o codificador fala do laço fluídico, estamos a falar do pé-espírito. A insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Após a morte, separada a alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela, por isolada, nada experimenta da destruição orgânica. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. O pé-espírito é um envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Ele não forma com ela mais do que uma só entidade e nem mesmo se pode conceber uma sem o outro. Durante a vida, o fluido pé-espírito penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. Como se processa a transição? A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. O fluido pé-espiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta
quando não mais resta um átomo do pé-espírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contacto existentes entre o corpo e o pé-espírito e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cumpre examinar. Estabeleçamos em primeiro lugar e como princípio os 4 seguintes casos que podem reputar situações extremas dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica o desprendimento do pé-espírito fosse completo, a alma nada sentiria. Segundo, se nesse momento a coesão dos 2 elementos estiver no auge de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Quarto, se após a cessação da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contacto entre o corpo e o pé-espírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao pé-espírito, que tudo o que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que se o desprendimento se opera sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz ainda um outro fenómeno de importância capital, a perturbação. Desculpem lá, mas só aqui o golinho de água. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos em parte as sensações. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal do instante da morte e perdurável por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que liberta a alma, encontra-se uma situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara. Desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar calmo para uns, acorda-lhes sensações deliciosas. Tétrico, aterrador e ansioso para outros, é qual horrendo pesadelo. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos instrutores da agonia e depois as angústias da perturbação. Dê-me-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão em razão direta da afinidade existente entre o corpo e o pé-espírito. Aqui vemos, quanto mais afinidade tivermos do corpo e do pé-espírito, maior força existe e mais dificuldade haverá no desligamento. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule.
e é o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusivamente e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identifiquem com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão em razão do grau de pureza e de desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Tratando-se de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou por doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo, tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. Enquanto a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opera gradualmente, também demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência molécula a molécula. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais lhe apega. E assim, sente que ela lhe foge e quer retê-la. É tipo um ímnamo. Portanto, aqui, quanto mais o espírito está ligado à matéria, neste caso do desprendimento, como ele está muito agarrado à materialidade, portanto, é como se esteja um ímnamo a puxá-lo. Portanto, porque ele se sente muito apegado e identifica-se com a matéria. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Certo, nesse momento o espírito não possui toda a lucidez, visto como a perturbação de muito se antecipou à morte, mas nem por isso sofre menos, e o vácuo em que se acha e a incerteza do que lhe sucederá agrava-lhe as angústias. Dá-se por fim a morte, e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não define se material, se espiritualmente. Luta e luta ainda, até que as últimas ligações do pé-espírito se tenham de todo rompido. A morte pôs termo à moléstia efetiva, porém, não lhe sustou as consequências, e enquanto existirem pontos de contacto do pé-espírito com o corpo, o espírito ressente e sofre com as suas impressões. Quão diversa é a situação do espírito desmaterializado. Mesmo as enfermidades mais cruéis, sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo, rompe-se suavemente. Depois, a confiança do futuro, entrevista em pensamento ou em realidade, como sucede algumas vezes, falo encarar a morte, qual a redenção, e as suas consequências como prova, advindo-lhe daí uma calma resignada que lhe ameniza o sofrimento. Após a morte, rodos os laços, nenhuma só reação dolorosa que o afete,
O despertar é lépido, desembaraçado, por sensações únicas, o alívio, a alegria. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pode iniciar, previamente, a separação do pé-espírito. A vida orgânica em plena exuberância de forças é sutilmente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito colhido de improviso fica como que aturdido e sente, e pensa, e acredita-se vivo, prolongando-se essa ilusão até que compreenda o seu estado. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possuem em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo, a morte mais súbita, não faz senão apressar. Outros há, para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente, até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para os espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. No suicida, principalmente, excede toda a expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o pé-espírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele, com sofrimentos cruciantes. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do pé-espírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que se abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, não basta crer, mas compreender. O espírita sério não se limita a crer porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, e cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal tão limitada à mesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida, que lhe importam os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e a utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação. A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo visível, os laços fluidos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação, um desprendimento parcial que facilita a passagem para a outra vida. A perturbação consequente à transição pouco perturba, porque, uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Com certeza, não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado. Nem ele tem a pretensão de ser um meio exclusivo e a garantia única de salvação para as almas. Força é confessar, porém, que pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira, como pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se,
facilita enormemente a salvação. Ele dá a mais e a cada um os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos, ao deixarem o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e pela prece. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perespiritual. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incute-se-lhe o arrependimento, o único meio de abreviar seus sofrimentos. Estes são os conceitos que o nosso codificador nos traz relativamente ao nosso processo de desencarnação e como nos podemos ver na outra vida, conceitos de luz, que possamos aprender com eles a valorizar a parte espiritual e de facto a reprimir os germes da matéria para que os outros se possam elevar, a fim de que possamos, no nosso despertar no mundo espiritual, ter uma condição que nos provoque o menor sofrimento possível. Que esta palestra tenha sido elucidativa e tenha servido para todos aprendermos.